Cadê a menina do piano? Você também toca piano, toca? Não toca. Tá fazendo hora, hein? Imagina se tocasse. Cadê a moça do piano? Vem cá, querida. Vamos cantar. Eu gosto muito. Eu estou lembrando do pastor Bulhão. Quem assistiu? Quem que viu o pastor Bulhão pregar? Coisa linda, né, gente? E o pastor Bulhão tinha a sonete dele, né? Enquanto o sonete canta. Não é assim? Enquanto a pianista toca. Então vamos lá. Senta aí, por favor, no piano. E o pastor Bulhão, ele tinha uma coisa. Ele, não sei se vocês se lembram. Antes do sermão dele, ele cantava Deus é tão bom. Quem lembra disso? Começava a cantar Deus é tão bom, aí cantava e ele entrava. Vamos cantar Deus é tão bom? Porque Deus é bom, não é? Deus é bom? Deus é bom e sempre bom. Vamos cantar então, vai lá. Deus é tão bom. Se você sabe fazer vozes, faz voz. Na segunda, na terceira. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Cristo é real. Cristo é Vamos abrir a Tua Palavra. A Tua Palavra que é luz para o nosso caminho. A Tua Palavra que nos revela o Teu caráter, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Revela o santuário, onde ali nós encontramos o GPS do Senhor, que aponta o caminho para a nossa salvação. Que a nossa mente esteja aclarada, aberta para este momento. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Lembra que eu já falei disso aqui, né? Lembra que a gente não diz São Mateus? Por que a gente não diz São Mateus? São Marcos, São Lucas, por que ele não diz? Porque eles não são santos. Isso é uma linguagem católica. Então a gente diz Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, sem o São. Tira o São. Isso é melhor essa católica aqui. A gente, né? Muita gente vem do catolicismo e trouxe essa bagagem. Então aqui a gente vai tirando isso aos poucos. Mateus 21, verso 10. Está com sua Bíblia aí? Amém. Aberta? Amém. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, é simples assim. E diz assim: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: o quê? Quem é este? Quem é este? Então nessa manhã, como eu disse, nós vamos tratar, vamos conversar, vamos falar sobre o inigualável Jesus. Queridos, olhando para Jerusalém, qual era o tamanho dessa cidade? O tamanho de Jerusalém era pequena. Jerusalém no dia a dia, alguém pode chutar um número de quanto
quantos habitantes moravam em Jerusalém? Alguém tem ideia? 25 mil. Jerusalém era pequena. Ela tinha mais ou menos 25 mil. Agora, na época da Páscoa, esse número, naquela época, chegava a 100 mil. Ou seja, cerca de 75 mil iriam para Jerusalém na época da Páscoa. O que era a Páscoa? Bem, vamos recordar um pouquinho o início da Páscoa. A Páscoa, no hebraico, quer dizer Pessah, que significa passagem. Não tem nada a ver com coelho, isso já é uma coisa paganizada. Não tem nada a ver com ovo, nem ovo de chocolate, não tem nada a ver com isso. A Páscoa, na verdade, ela representa um ato de libertação. Foi o último ato de Deus. Quando você olha para as pragas que caíram sobre o Egito, e você estuda cada praga que ali foi lançada, eu não sei se vocês sabiam disso, eu acho que muitos já sabem, que cada praga daquela, ela foi enviada para o Egito como um ataque direto às divindades egípcias. Cada praga atacava uma divindade. Cada praga atacava uma divindade. E a última praga, ela ataca o próprio faraó. Por quê? Porque nós temos ali, na pessoa do primogênito, aquele que um dia ocuparia o trono. Porém, antes dessa noite fatídica para os egípcios, Deus mandou Moisés dar uma ordem. Olha, diga para o povo matar um cordeiro, pegar uma folha de isopo, que era um tipo de vamos dizer assim, de mato, que estava ali perto, para a gente falar bem no popular. E aí, você passava nos umbrais da porta o sangue. E o anjo que passaria a noite para destruir e matar o primogênito. E um detalhe importante, por que Deus mata o primogênito? Na verdade, ele está dizendo, o primeiro é meu. Essa concepção de dono, essa concepção de que a Deus pertence de fato todas as coisas, e eu tenho falado isso. Quem estava hoje, a Claudinha está aqui, Claudinha, Betinho está ali atrás, Rosinha, cadê o André? André, mas o filho dele está aqui. Está lá a Alice. Alice está sozinha, hoje está sozinha, Alice? É o filhão do lado, tá certo. Então está uma galerinha de amigos aí que veio aqui também. Então, voltando aqui à questão da Páscoa. Eu tenho falado isso, que de fato, eu não sei se você concebe isso, mas sabe quando você para de achar que você tem alguma coisa, tudo muda? Experimenta. Experimenta você falar assim, nada mais me pertence. Mas isso te dá uma paz, uma tranquilidade. Quando você fala, tudo pertence a Deus, você relaxa. Você sabia disso? Porque a única coisa que nos pertence é Cristo. No Éden nós perdemos tudo, até a vida. Mas então Deus dá Jesus. Porque Jesus, ele se entregou ao Pai. E quando ele se entrega ao Pai, como um presente, o Pai pega o presente que foi entregue a ele, e ele dá a quem? Para nós. É por isso que Paulo está dizendo que aquele que herda Cristo, herdará com ele todas as coisas. Então veja, olha o raciocínio. Se eu, ao herdar Cristo, ou seja, quando eu aceito o presente de Deus, eu herdo com ele todas as coisas, então eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho como promessa, mas não de fato. Mas não de fato. Então, naquele momento, quando Deus pede, você fala, olha, eu quero o seu primogênito. Ele está dizendo, isso é meu. Mas quem tiver o sangue, eu deixo. Então, o sangue protegeu o primogênito.
E esse cordeiro da Páscoa, ele não era simplesmente, vai lá e pega um cordeiro e mata. Vai ali no seu pasto, vai ali no seu curral, pega um cordeiro. Não, havia uma especificação desse cordeiro. Cordeiro de até 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula. E aí ele era retirado. E muitas vezes, esse cordeiro era às vezes o único animalzinho de estimação. E aí, ele era apresentado, guardem isso, o cordeiro era apresentado no dia 10 de Nissan. Dentro do calendário das festas, nós estamos exatamente nas lives de sábado agora pela manhã, falando, agora, né, Cláudia, hoje a gente começou a falar da lua nova. Eles aprenderam porque que a lua, quando o sol escureceu e a lua se transformou em sangue, por que a lua foi transformada tinha aparência de sangue? Tem uma razão. Aliás, eu vou indicar, tem a ver com a menstruação das mulheres. Que doido, né? Então, ou seja, quando você tinha ali essa saída do povo de Israel, do Egito, no mês de Nissan, o mês de Nissan, ele caía ali entre março e abril. E era o início do calendário religioso. E havia uma segunda lua nova, então, na primeira lua nova desse primeiro mês, e na primeira lua nova do 7º mês, que era o mês de Tishri, era o início do calendário civil. Então você tinha duas luas novas muito importantes, a primeira e a 7ª. 7, tá vendo 7 de novo? Então na primeira lua nova, mês de Nissan, o que acontecia nesse dia? Então, no dia 10 de Nissan, depois da lua nova, o que acontecia? Um cordeiro era tirado e ele era apresentado. O que esse cordeiro era feito? Ele era assim, eles pegavam o cordeiro, levavam para a praça pública e ali amarravam o cordeiro. E todo mundo que passava ali ficava olhando para o cordeiro. Será que tem defeito? Será que tem mancha? Será que tem falha? Porque o cordeiro tinha que ser perfeito. Entenderam? Dia 10, o cordeiro era retirado, levado em praça pública. Guarde isso. 4 dias ali exposto, para que todo mundo olhasse. 4 dias em praça pública, para que todo mundo olhasse e disse, tem defeito ou não tem defeito? Pergunta, será que Jesus cumpriu esse ritual? Então vamos lá. Domingo, Jesus entra em Jerusalém e a multidão cantava. E as multidões, tanto aqueles que o precediam como os que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Guarde essa canção. Essa canção que eles cantavam era uma canção que estava no Salmo 118, 25 a 27. E eles cantavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Só que tem um detalhe, a canção que eles cantavam, ela terminou aqui. Só cantaram essa parte. Mas havia uma segunda estrofe na canção. E essa canção, eles não cantaram. Mas ela continua. Ela diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Agora vem o texto que eu queria. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Me arrepia quando eu leio isso. Cordeiro, então, quando ele era amarrado na ponta do altar. E chifre no altar simboliza poder. Toda vez que você olha para chifre no altar, ele representa poder, força. Então é do altar que vem o poder. Lembra que eu falei na aula, na aula que eu estou acostumado a dar aula nesse tema, do sermão passado? Que a igreja tem espírito, mas falta poder. Porque o poder não vem do azeite, o poder vem do chifre do altar. É o fogo do altar que põe fogo na igreja. Mas para pôr fogo já tem que ter o espírito lá.
Então o óleo do azeite já está entre nós, só precisa do fogo, e o fogo vem do altar. E aqui, eu não falei, mas hoje eu vou falar. Quem lembra daquela música? Se anelas a paz e crescer em tua fé, e louvor a Jesus queres dar, poderás descansar, tua bênção terá, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante os, lembra? Do Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo, não é tudo, deixares voltar. Será que Jesus cumpriu isso? Na segunda noite, o Sinédrio, Jesus entrou no domingo. Na segunda noite, eu quero lembrar que para o judeu e para nós deveria ser assim também. Só para a gente pensar. Nós temos culto aqui domingo à noite? Não. Eu garanto que não. Nós temos culto na segunda noite. Ué, não é pôr do sol a pôr do sol? Hoje à noite é domingo. Então para ter culto domingo à noite tinha que ser hoje, final do dia. Não é assim? A gente tem culto quarta à noite? A gente tem que dia? Quinta. Mas nós somos bíblicos. Claro que aqui eu estou. Nós não precisamos botar aqui, só o pessoal vai entender nada, né? Assim, para o mundo, mas internamente a gente sabe que não, a gente não tem culto quarta à noite, a gente tem culto quinta. A gente não tem culto domingo, tem culto segunda. Por isso que a gente, nem no domingo a gente faz culto adventista. Olha que doido, né? A gente não tem culto no domingo, é culto na segunda. Graças a Deus. Então, no segundo dia, portanto, ou seja, o domingo terminou que dia? Jesus entrou no domingo, certo? Domingo acabou que hora? Pôr do sol, certo? Pôr do sol. E já começou a segunda. Então agora, vamos fazendo conta. Na segunda noite, o que aconteceu? O Sinédrio trama nessa noite a morte de Jesus. Em outras palavras, nessa noite o cordeiro foi separado. Agora conta: segunda, terça, quarta, quinta. Quantos dias deram? Quantos dias o cordeiro ficava exposto em praça pública? Uau! O que aconteceu? Aliás, Judas faz parte dessa trama. Então, durante 4 dias, Jesus se apresenta em Jerusalém. O que ele está dizendo? O cordeiro está aqui. Olhem, observem, veja se há algum defeito, alguma falha em mim. E aí, nesses 4 dias, ele purifica o templo, ele efetua a cura no templo, ele amaldiçoa a figueira, ele fez duros discursos. Todos viram o cordeiro no templo. O cordeiro estava se expondo e eles não viram nele nenhum defeito. Em uma conversa reservada com seus discípulos, em João 14:30, eu só não estou lendo por questão de tempo, mas em João 14:30 ele diz assim: daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Ou seja, eu estou perfeito, eu estou pronto para ser imolado, eu estou pronto para ser o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. O santuário estava ali o tempo todo. Agora, exatamente 4 dias depois, assim como acontecia com o Cordeiro Pascal, Jesus foi crucificado na mesma hora em que o Cordeiro era sacrificado no templo. Voltando para o sermão, Jesus entrando em Jerusalém. A cidade alvoroçada, as pessoas ali perguntando, nunca haviam ouvido falar sobre Jesus, muita gente de fora, e eles começam a perguntar: quem é este? Há uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma.
retrata os aspectos físicos de Jesus, cabelo, barba, estatura, beleza, mas tudo isso é falso. Sabia? Essa carta não é verdadeira. Na verdade, ela foi escrita por volta do século XIV. Nunca foi descrito nada. Se você olhar para Jesus, que nós estamos querendo entender o Jesus, ou seja, quem é esse admirável, fantástico, extraordinário, inigualável Jesus, você vai perceber que, principalmente no Antigo Testamento, a Bíblia descreve algumas características físicas, emocionais, psicológicas, de personalidades de algumas personagens do Antigo Testamento. Por exemplo, a Bíblia fala da sabedoria de Salomão. A Bíblia fala muito da beleza de Absalão. Até o peso dos cabelos de Absalão foi retratado. Você olha, por exemplo, a Bíblia faz comentários sobre a beleza de Sara. Sara era uma gata, linda. Abraão não era bobo não, escolheu uma mulher muito bonita. Como a minha, por exemplo. Se eu não falo isso agora, eu estava perdido, né? Alguém sabe como eram os olhos de Jesus? Alguém por acaso sabe a cor da pele? Será que os cabelos vinham até os ombros? Será que tinha barba? Se tinha barba, a barba era espessa? De uma coisa eu tenho certeza, Jesus ele dominava 4 idiomas: hebraico, um dialeto aramaico, grego e a língua conquistadora dos romanos, que era o latim. A verdade é que quando se trata de Jesus, a Bíblia não se interessa por nada disso. Se ele falava a língua, se não falava, a cor do cabelo, isso que tanto preocupa a gente, sabe? Como é que eu estou, meu cabelo, minha pele, minha barba, meu corpo, isso, aquilo. A Bíblia, quando se trata de Jesus, não está nem aí para isso. Nem aí para isso. Sabe por quê? Que Deus não está nem aí para a cor do meu cabelo, pele, tamanho. Sabe por quê? Porque isso vai ficar aqui. Esse corpo que você tem hoje não vai para o céu, te garanto isso, porque diz que carne e sangue jamais poderá ver a Deus. Por isso nós receberemos o quê? Um corpo transformado. Seremos glorificados. Não abrir e fechar de olhos, apesar de que tem alguns que vai ter que piscar mais de uma vez. Porque o pecado fez um estrago. Pisca aí mais um pouquinho que não deu para transformar não, vai ter que levar mais um tempo. O que sabemos de Cristo? Nós sabemos o que está registrado em João capítulo 1. E João capítulo 1, 1 e 2 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Ele era com o Pai, um em propósito, um em natureza, um em caráter, o único a penetrar nos conselhos do Pai. Jesus é tão abarcante que o único relatado que possui vários nomes. Por que Jesus não possui um nome só? Ele é Emmanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da Eternidade, Cordeiro de Deus, Filho do Homem, Miguel. Por que a Bíblia usa tantos nomes para falar de Jesus? Porque um nome só não abarca tudo o que ele é. Entende por que ele tem tantos nomes? Por exemplo, minha esposa me chama de Chu, que é de chuchu, que é água e bagaço. É isso que ela faz comigo, né? Chu é abreviação de chuchu. Outros me chamam de alemão. Ô alemão, chegou. Outros me chamam de Senhor Incrível, que é o apelido que me deram na empresa. Quando eu tinha 160 quilos, eu parecia aquele Senhor Incrível, né? Outros já recebi o apelido de bicho goiaba. Quando eu era menor, porque eu era branco igual a neve, aí eu parecia aqueles bichos que estão na goiabinha, né? Então, apelido não foi, eu não morri por causa disso, não é verdade? A minha filha me chama de pai, a minha esposa raramente me chama de amor, mas brincadeira, viu, todo dia. Mas Cristo, ele precisava de muitos nomes para retratar o que ele era. Quando Miqueias fala da sua existência, ele escreveu: suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. O próprio Senhor Jesus, ele, falando dele, em linguagem metafórica, ele fala de si
Quando em Provérbios 8, 22 a 30, ele diz, olha o texto que ele fala, ali é inspiração. Provérbios é um livro lindo que a gente lê tão pouco. E ali falando de Jesus é falado assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Está falando de Cristo. Porém, não há nenhum lugar no Antigo Testamento onde Cristo é retratado como no santuário. O cordeiro é ele, o altar está ligado a ele, o chifre mostra o poder dele, a cortina que estava envolvendo o altar representava a justiça dele, a madeira dos postes representa a sua humanidade, a prata como capitel sobre a madeira representa a sua obediência, o bronze, que era a base da madeira, representa a sua humanidade reforçada, as cordas que estavam prendendo os postes na terra representam o seu amor que nos ligava, os 4 pregos que pregavam esses postes no chão representam os 4 pregos que o crucificaram, as cores representam características do seu caráter, o azul representa a sua obediência, o vermelho representa seu sangue, o roxo representa a sua realeza, o branco representa a sua justiça, o verde representa a sua esperança. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é representado pelas 3 portas. Ele é o candelabro, ele é a lâmpada do candelabro, ele mandou o azeite do candelabro, ele produziu a luz do candelabro, ele é a madeira da mesa, ele é o pão da mesa, ele é o intercessor que está ali naquele altar de ouro, que era o altar de incenso. Tudo isso aqui eu queria falar em sermões, mas não tenho tempo todo, está adiantando. Até inclusive o próprio incenso que era feito, por exemplo, de estoraque, que era feito de alguns materiais que encontrava no mar, que era feito de uma resina, todo aquele cheiro, tudo aquilo representa Cristo. A cortina é Cristo. A arca é feita de madeira, representa Cristo, e a lei está dentro dele. A lei foi tirada, e eu inclusive tenho uma ideia, eu penso nisso todo dia, que quando nós chegarmos no céu e virmos o trono, e o trono de Deus está sobre uma base de safira, vai faltar um pedaço. Olha, quando eu chegar no céu em nome de Jesus, eu quero ver Cristo, depois eu quero ver Paulo. Aí eu vou olhar para Deus, e eu vou olhar para o trono. Falei, tem que estar faltando um pedaço ali. Porque para mim, quando Deus, no Monte Sinai, ele desceu com o trono dele, e cerca de 22 mil anjos, segundo a tradição judaica, que ali desceram anjos, a Bíblia deixa claro isso. Onde? Em Deuteronômio. Eu li isso essa semana. Ezequiel também fala disso. Então eu entendo que quando Deus foi fazer a lei, ele não entregou a lei para Moisés. De onde ele tirou a pedra? Eu tenho para mim que como o azul representa a lei, e ele é a base do governo, aquela pedra saiu dali. Só que quando Moisés recebe a pedra, a lei era azul, linda, pedra de safira, tirada do trono, da base. Os judeus, a tradição judaica diz isso. Ele quebra isso. Aí Deus fala, agora você lavra, você a pedra. E é muito provável que Moisés pegou uma pedra ali do Sinai e levou para Deus. Sabe o que é isso? Quando nós olharmos para o trono de Deus, nós vamos ver que aquela história que Moisés quebra a lei, ela mostra exatamente o que nós fizemos. O que nós fizemos. Vai ficar como registro para todo sempre. Portanto, tudo ali é voltado para Cristo. As festas anuais culminaram ali. Então, Israel lia tudo isso. Tudo que eu estou dizendo para você aqui, Israel viu. A Shekinah era ele. Os querubins
eram aqueles que estavam diante do trono, que representavam a presença dele. Todas as coberturas, cada tipo de cobertura com a sua cor. A última era a pele de texugo, que era uma pele escura. Sabe por que era preta? Porque ela tinha que cobrir toda a beleza, que é dali que Isaías tira. Nenhuma beleza vimos para que o desejar. Sabe por quê? Porque aquela pele de texugo não deixava ver a beleza, porque o que importava não era fora, é o que estava dentro. Deus nunca se importou com o que está fora, Ele sempre se importou com o que está dentro. Por isso que nós que julgamos tanto, nós que julgamos tanto o comportamento, a Bíblia diz que Deus julga o quê? As intenções do coração. Eu vou dizer uma coisa: você que adora julgar os outros, no fundo, cada julgamento que você faz, você está julgando a si mesmo. Há uma máxima em psicologia que diz: quando Pedro fala de João, Pedro fala mais de Pedro do que de João. Sabe qual outra razão? Porque você nunca deveria julgar ninguém. A Bíblia diz: a ninguém julgueis. Por quê? Porque à medida que julgar seria julgado, o julgamento pertence a Deus. Mas tem uma terceira razão, sabe qual é? Todos nós, na pessoa de Cristo, já fomos julgados, condenados e executados. Cristo não nos substituiu? Sim ou não? Sim. Se Ele é o nosso substituto, Ele me substituiu no julgamento, Ele substituiu na sentença, me substituiu na execução e me levou com Ele. O que Paulo diz? Se Ele ressuscitou, então nós. Aliás, Paulo em Efésios diz que Ele não só ressuscitou, Ele ressuscitou, subiu ao Pai e diz Paulo que nós nos assentamos com Ele no trono. Gente, o plano da salvação era para a gente assim, dar pulo de alegria. Nossa igreja às vezes tão calada, fechada, cerrada, cara ruim, parece que comeu jurubeba com giló misturado. Meu Deus, era para a gente ser o povo mais alegre do planeta. Porque o Evangelho é uma boa notícia. Evangelho significa o quê? Boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Tetelestai, seus pecados já estão pagos, todos eles. Os pecados já foram pagos, irmão. Tetelestai, pagou. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu gostaria de dizer que mesmo eles sabendo de tudo isso, eles perguntavam: quem é este? Então eu queria, nessa manhã agora, para finalizar, só examinar, e aqui vai ser rápido mesmo, só apenas algumas características de Jesus. Vamos lá. Jesus era muito inteligente. Jesus era muito inteligente. Lembra quando eles chegaram para Jesus e disseram: com que autoridades fazes isso? Com que autoridade fazes isso? Ele falou assim: tá bom. Eu pergunto: com que autoridade João pregou? Qual que vinha do céu e vinha da terra? Aí eles falaram: a gente não sabe, então também não fala o que eu... Isso é demais. Porque se eles falam que era do céu, no caso de João, ou do... Gente, foi fantástico isso. Teve um outro que chegou para ele assim: mestre, quem é meu próximo? Gente, essa jogada que Cristo... Por isso que eu falo, a gente fica vendo outras coisas aí na vida, aí a Bíblia, quando a gente começa a estudar isso, é apaixonante. Quando o doutor da lei chega e fala assim: mestre, quem é meu próximo? Aí Cristo conta uma história, samaritano. E no final, olha, eu não sei se já prestaram atenção nisso. Ele pergunta: quem é meu próximo? Qual a visão do doutor da lei? Quem é meu próximo que eu preciso ajudar?
Não é assim? Quem é a pessoa que eu preciso ajudar? Era isso que ele estava perguntando para Cristo. Aí Cristo conta a história do bom samaritano. E na pergunta final, sabe o que ele diz? Quem foi o próximo do que caiu? Peraí, gente, isso é fantástico. Nenhum psicólogo faria essa pergunta, por melhor que ele fosse. Eu vou de novo. Ele estava perguntando: quem é a pessoa que quando cai na estrada eu tenho que ajudar? Não é assim? Quem é a pessoa? E ele vira e fala assim: quem foi o próximo dele? Sabe o que Jesus fez? Jesus disse: sabe quem é que estava caído na estrada? Era você. Era você. O próximo é quem ajuda. O próximo não é quem está caído. E isso foi mortal para aquele homem. Porque ele está dizendo: você é um judeu caído. O teu próximo foi um samaritano. Isso foi uma pancada no preconceito daquele homem. Jesus era muito inteligente. Muito inteligente. Lembra do caso da mulher samaritana? Olha outro exemplo. Uma samaritana. Ela chega assim e diz: mestre. Jesus pergunta: olha só, Jesus, o Criador dos mares, o Criador dos rios, o Criador das fontes das águas, chega para ela e diz: eu estou com sede. Tu já pensou nisso? O Criador da água diz: eu estou com sede. O Criador da água na cruz diz: eu tenho sede. Isso não faz você chorar? Isso não faz você perceber a humildade desse Deus? Criador da água te pedindo. É como se você fosse o dono da sua casa pedindo: posso entrar? Tem coisa mais humilde do que alguém ficar batendo na porta do teu coração dizendo: posso entrar? Se foi Ele que te fez. Jesus é um gentleman, é um cavalheiro. Ele é tremendo. E essa mulher então disse: como é que você me pede água por sendo judeu, sendo samaritana? Como é que você faz um negócio desse? E olha como é que termina essa conversa. Jesus chega com sede, a mulher tem a água. Quando ele vai embora, Jesus tem água e ela tem sede. Ela tem sede. A segunda característica de Jesus: ele protegia a emoção dele. Olha só, ele diz assim, presta atenção nisso, aqui é uma aula para nós. Ele dizia assim: você ouviu o que eu falo aqui falar? Olho por olho, dente por dente. E porém vos digo: não resistais ao mal, mas se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe a outra. Guarde a palavra oferece-lhe. E ao que disser: pleiteia contigo e tirar-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que te odeiam, orai pelos que os maltratam e vos perseguem, para que sejais. Quer ser filho de Deus? Ore por quem te persegue. Quer ser filho de Deus? Amai os vossos inimigos. Quer ser filho de Deus? Bendizei quem maldiz você. A pergunta é que as pessoas falam assim: mas isso é muito difícil de fazer. Meu Deus do céu, isso é muito... É difícil, ou melhor, é desafiador. Você ainda não entendeu o nome do jogo.
Você não entendeu esse negócio aqui? Então, vamos voltar. Olha só. Se alguém bater na tua face, oferece-lhe a outra. Vamos pensar nesse ato. Você está ali, conversando com alguém. Você acha que... Vem cá, irmão, vem cá, por favor. Vou lhe dar um tapa agora. Mas eu peguei um pequenininho para desmaiar mesmo, entendeu? E alguém vem assim e diz assim: como é que é o nome do irmão? Marcelo, o senhor me permite lhe bater no rosto? Não, por favor, eu preciso lhe bater, homem. Não é assim? Alguém faz assim? Não. Alguém chega pedindo permissão? Não. A pessoa está aqui, de repente, sem ele perceber. Não vou dar de força, só devagar. Eu venho e ó, um tapa no rosto. Obrigado, pode sentar, irmão, devagar, tá? Não desmaiou, não. Eu dou-lhe um tapa no rosto, certo? Esse tapa pode ser literal ou simbólico. Ok? Eu pergunto, ele esperava? Não. Nesse momento que você levou o tapa no rosto, quem está no controle? Eu ou ele? Sou eu? Eu estou decidindo, eu estou sendo o autor, eu estou tendo a iniciativa de dar um tapa no rosto. Agora, quer ver? Fantástico isso. Quando ele fala assim, agora fica de pé de novo. Eu te bati, agora você fala assim, bate de novo, fala. Bate de novo. Quem está no controle? Obrigado. Entendeu? Entendeu o nome do jogo? Não entendeu? Quando eu quis bater nele de mentirinha, o controle era meu. Quando ele diz, bate de novo, o controle agora é dele. Sabe o que é isso? Isso é proteção total da emoção. Isso é readquirir a dignidade de volta. Isso é dizer, você me acertou sem não saber, agora você vai acertar porque eu quero. Não é porque você quer. O controle é meu. Não é seu. A gente nunca entendeu, né? Por isso que a gente tem dificuldade. O dia que você entender isso, primeiro, isso vai matar o seu ego. E segundo, coloca você no controle da situação. Percebeu? Quando Cristo diz assim, se alguém lhe pedir uma túnica dele também a capa, o que ele está te ensinando? Ele está te ensinando a regra da OLX. Desapega, desapega, desapega. Jesus é o autor da OLX, o dono da OLX. Por que a gente sofre? Por que tem tanta gente depressiva? Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais apegado você for, mais você vai sofrer. Aliás, é uma coisa que eu digo para você nas suas relações: vínculo sim, apego não. Eu aprendi isso às duras penas. Quando a minha filha, Ana Luísa, que nós amamos, chegou para mim com 19 anos e falou: pai, estou indo embora. Vou embora para a Argentina, vou estudar medicina. E aí abri aquela porta do quarto dela e não vê mais ninguém deitado ali. E ali foi que eu descobri que eu era apegado à minha filha. E eu precisava desapegar. Hoje, nós somos extremamente vinculados, mas não apegados. Ela já casou, tem a vida dela, e está tudo bem. É assim que tem que ser. Vínculo sim, apego não. Quer ficar? Fica. Quer ir embora? Vai. Quer vir comigo? Vem. Não quer? Fica. Quer ir para um lado? Quer ir comigo? Pode vir. Você quer ir para o outro? Pode ir. Eu uso isso com a minha mulher. É verdade, ela sabe disso. E a gente, acho que ainda tem 30 anos junto por isso. Exemplo, tem dia que ela quer ir numa festa, eu falo, não estou a fim de ir, eu não vou. Tem dia que eu quero ir num lugar, eu falo, também não quero ir, eu vou. E tem dia que nós queremos os dois, vamos os dois. Vínculo, apego não. Ninguém é dono de ninguém. E Cristo está ensinando, desapega, até porque você não é dono de nada. Aí vem o amar. E aí vem alguém e diz assim, definição de amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí alguém vem e fala assim, amar a si mesmo. Sabe o que é? Eu não tenho. Já ouviram essa frase? Você não tem como amar o outro se você não se ama. Você tem que se amar primeiro. Não é isso que você ouviu? Mentira. Isso é egoísmo.
Eu vou me amar primeiro, depois eu vou te amar. Já pensou se Cristo tivesse feito isso? Ele não teria vindo. Ele não teria ido para a cruz. Ele não teria ido para o jardim. Ele não teria passado. Eu me amo, você acha que eu vou passar por essa? Não é isso que Jesus está dizendo, irmãos. Deixa eu te explicar o que ele está dizendo. O que é amar a si mesmo? Amar ao próximo como você ama você. Não é você se amar primeiro. Isso é egoísmo. Vou te explicar. Quem aqui, vou te dar um exemplo que vai ficar muito fácil para você. Quem aqui já ficou chateado consigo mesmo, por alguma coisa que fez, uma bobagem que fez? Quem já passou por isso? Eu vou ficar levantando a mão 5 horas aqui. Vou depender de mim. Certo? Agora vamos lá. Nesse dia que você estava extremamente chateado, chateada, você chegou em casa, você estava com raiva de você, bravo com você. Você chegou em casa, eu acho que você fez o que eu vou falar agora. Você chegou em frente ao espelho, no seu quarto, no seu banheiro e falou assim: então é assim, né? Aprontou todas comigo hoje. Deixa eu falar uma coisa. Se você aprender a virar gente, hoje eu não vou te dar banho. Tá com fome? Vai dormir com fome. Entendeu? Você acha que eu vou lá fazer um ovinho, um sanduichinho, como eu faço todo dia? Você vai largar de ser idiota. Vai dormir sozinho hoje. Você vai ver o que eu vou fazer com você hoje. Sem banho, sem chuveiro, não vou escovar seus dentes, não vou te dar comida, eu não vou fazer nada com você. E você falou para o espelho, porque você me chateou. É isso que você faz? Não. Você está chateado com você, mas você toma banho. Você está chateado com você, mas você come. Você está chateado com você, mas você dorme. Amor não é o que você sente. Amor é o que você faz. Sentimento não é um bom conselheiro para o amor, porque sentimentos vêm e vão. Está de um jeito, está de outro. Imagina um amor que é movido por sentimento. Não suporta. O que sustenta amor é compromisso, não é sentimento. O que sustenta o amor é o compromisso. Então, tem dia que você também está chateado com o seu marido. Aí você chega e fala assim: exatamente hoje eu vou fazer uma janta para aquele desgraçado. É assim, deixa ele chegar aqui. Porque você pensa o contrário: deixa ele chegar aqui que ele vai me pagar. Deixa ele chegar aqui que ele vai me pagar. O amor faz assim: deixa ele chegar aqui que eu vou fazer uma janta para ele hoje, para ele nunca mais esquecer de mim. Aí você chega, cara emburrada, você está emburrada. Você está demonstrando, você não está negando sua emoção. A Bíblia nunca pediu. A Bíblia fala assim: irais, mas não pequeis. Aí você fala, ele chega todo ressabiado, pelos cantos, parecendo um gato assanhado, né? E aí, tudo bem, amor? Tudo bem? Nada. Você sabe que não está tudo bem. Mas senta aqui, eu fiz uma sopinha para você. Tem veneno nela? Tem certeza? Você vai comer desconfiado. Não é assim? Tem veneno. Aí vai estar aquela janta, a melhor janta que você já fez na sua vida, você vai fazer hoje. Porque você o ama. Apesar de estar pé da vida com ele. Ele olha para aquilo. E eu vou te falar onde esse cara vai chegar. Ele vai chegar no caminho do perdão. Ele vai te pedir um perdão como ele nunca pediu, porque você botou brasa viva na cabeça dele. Nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Isso é ser bíblico. Porque do outro jeito, é o jeito que o mundo faz. Mas desse jeito, é o jeito que nós deveríamos fazer. E Jesus fazia isso, por isso que ele protegia a sua emoção. Jesus, a terceira característica, ele tinha tempo de nutrição emocional. Ele sempre se retirava para ficar às vezes sozinho, e às vezes só ele e os 12 amigos. Você precisa ter um momento com seus amigos. Nutrição emocional. Sair, bater papo, conversar, brincar.
Outra coisa, Jesus tinha lista de inegociáveis. Jesus não negociava o caráter do Pai dele. Às vezes nós negociamos o caráter de Deus por uma banana. Às vezes nós criticamos tanto a Esaú, que vendeu sua direito para a primogenitura por um prato de lentilha, mas nós vendemos a nossa alegria, a nossa santidade, por às vezes um filme porqueira que a pessoa vê na TV. Uma música que fala mais de sexo do que qualquer outra coisa. Poluindo a nossa mente. Estamos vendendo a santidade de Deus por lixo. A quinta característica, Jesus era direto. Só que eu vou dizer uma coisa aqui, antes de falar da direção de ser direto, eu quero dizer uma coisa. Nós também temos que ser diretos. Só que eu vou dar uma informação para você. Jesus uma vez chegou para os fariseus e disse: raça de víboras. Jesus disse isso. Jesus não tinha politicamente correto. Você acha que Jesus ia usar pronome neutro? O que vocês acham? Jesus não ia cair nessa onda que está caindo no mundo. Não ia mesmo. Só que tem uma coisa. Quando Jesus era direto, diz Ellen White que ele fazia isso, com lágrimas nos olhos. Essa era a diferença. Chegou um cara uma vez à noite, puxando um papo com Jesus, tentando elogiar ele. Fala: bom mestre. Ele vai direto para ele. Sabe o que ele diz? Ô Nicodemos, você está afundando, cara. Nicodemos, quando começou mestre, ele queria o quê? Como um bom político. Recebeu o elogio de volta. E a hora que ele falou mestre, papapá, ele falou assim: Nicodemos, você está afundando. Você está precisando nascer de novo, Nicodemos. Jesus foi direto ao ponto. E foi dessa conversa que saiu o texto mais lindo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus está dizendo: eu quero produzir em você um novo nascimento. Novo nascimento não é o que você faz, é o que Ele promete fazer em você. Ele diz: dar-vos-ei um coração novo, porém de vós um espírito novo, tirarei o vosso coração de pedra, darei um coração de carne. Jesus era direto. Quinto, Jesus era, além de direto, Jesus tinha uma outra característica. A sexta, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a natureza. A autoridade de Jesus não era baseada em posição ou títulos. Ou melhor, a autoridade de Jesus era baseada na posição, não em títulos. Ele tinha muita autoridade. Era a essência da sua pessoa, a essência da sua personalidade. E a última característica, e com ela eu encerro o sermão. A última característica dele: Jesus era solidário. E com isso eu quero terminar. Olha, Jesus nunca passou de lado por alguém que tinha necessidade. Ele enxergava as pessoas, pobre, cego, aleijado, todos marginais. Você pode ter certeza, aqui em Belo Horizonte, um dos lugares que Jesus mais frequentaria era aquela região da Praça Central ali, cheia de miseráveis, prostitutas, ladrões. Ele estava lá. Ele estaria ali. Talvez Jesus nem frequentaria muito nossas igrejas. Talvez hoje ele estava aí por aí curando alguém, visitando um hospital, deixando o hospital pobre, né? Que ele tiraria todo mundo de lá de dentro. Ele tratou necessitados como príncipes e princesas, essênios, banidos, leprosos. Jesus reverteu esses problemas. Ao invés do leproso contaminar Jesus, é ele que comunica graça a esse enfermo. E a pessoa sai curada. Jesus era solidário.
o cego Bartimeu. Jesus sabia o que o aguardava. Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não tem horário marcado para te atender, não tem consultório. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Por que Jesus perguntou isso? Jesus sabia. Jesus queria saber uma coisa: você tem certeza que você quer ver? Você tem certeza? Porque a visão tem preço. Alguns não querem ver porque não querem pagar o preço da visão. Ver como as coisas são de fato, ver como Deus vê. Jesus era solidário. As coisas quebradas para nós, elas perdem valor, mas não para Deus. Eu pergunto essa manhã: tem alguém aqui quebrado espiritualmente? Jesus é solidário a tal ponto de quando... Olha como é que é Cristo. Você precisa conhecer Cristo. Coisas quebradas não têm valor para nós. Para Cristo, coisas quebradas aumentam o valor. Coisas quebradas aumentam o valor para Ele. Sabe por quê? Porque estas são as oportunidades que Ele tem de curar, de restaurar. É a oportunidade. E a pergunta é: quanta esperança isso traz para nós? Jesus é solidário com tuas lutas. Você está lutando com balança? Jesus é solidário. Você está combatendo algum pecado que você luta há anos? Ele é solidário. Você está lidando com um filho ou uma filha que não te escuta mais? Ele é solidário. Você está lidando com o vício? Você está lidando com a pornografia? Jesus é solidário. Você está lutando. Estou dizendo que você está fazendo. Você está lutando. Ele é solidário. Você está batalhando contra uma doença? Ele é solidário. Você está há meses sem um trabalho remunerado decente? Ele é solidário. Ele é solidário. Ele foi solidário quando descia uma nuvem de fogo para ajudar os filhos de Israel. O seu Redentor ouviu a oração desesperada de Elias pela morte em sua pequena caverna. E ele foi ali manso e suave, resgatou o coração daquele homem, colocou em uma carruagem de fogo e levou ele para o céu. Você conhece alguém que está numa caverna, desesperado, pedindo para morrer? Mande um recado para essa pessoa. A voz mansa e suave sussurra para você: a carruagem está vindo, aguenta firme, não desista. O Filho do Homem veio e compartilhou a fornalha com 3 jovens. Ele é solidário. E caminhou entre eles, e as chamas foram muito potentes. Naquela fornalha de fogo, a única coisa que foi queimada foram as cordas. A única coisa que foi queimada foram as cordas que os prendiam. E por quê? Aquelas cordas foram queimadas e os 3 amigos de Daniel não sofreram nenhum dano. É porque aquele fogo não podia queimar ninguém na presença da água da vida. Não podia queimar ninguém na presença da água da vida. A presença do intercessor ao lado deles não só livrou suas vidas, mas os libertou das cordas. Só o Senhor pode transformar cordas de pecados, de vícios, de qualquer coisa que te prende. Sabe por quê? Porque cinzas não voltam a ser cordas. Cinzas não voltam a ser cordas. Então, para terminar, eu quero deixar de fato, ou melhor, mais um fato, para assegurar essas características de Jesus em sua vida. Quando Paulo e Silas estavam presos na masmorra, eles oraram e a petição deles foi atendida. Pensa comigo, um grande terremoto aconteceu, quebrou cadeias, deixou livres, mas eles não fugiram. Por que as portas não foram abertas para que Silas e Paulo saíssem? As portas foram abertas, não foi para libertar Paulo e Silas. As portas foram abertas para provocar um terremoto na vida do carcereiro.
Aquele terremoto não tinha nada a ver com Paulo e Silas. Aquele terremoto, naquela noite, Paulo e Silas não eram o alvo. O alvo era o carcereiro e a sua família. Só Deus conhecia o coração daquele homem. O seu coração já estava sendo tocado pelo Espírito Santo. E ele em silêncio clamava por um intercessor que ele nem conhecia. A terra tremeu quando Deus desceu no Sinai. A terra tremeu quando Jesus morreu na cruz. A terra tremeu quando ele ressuscitou. E a terra tremeu para libertar o carcereiro. Eu pergunto a você nessa manhã: por que você precisa de libertação? Que terremoto Deus precisa provocar na tua vida para que você entenda que Ele quer quebrar as cadeias, as cordas que te prendem? Esse é o nosso incomparável Jesus. E eu espero que nessa manhã você tenha conhecido Ele um pouco mais. Eu vou pedir o trio para vir aqui, o dueto, para que venha cantar a última música. E depois dessa canção, nós vamos nos levantar, vamos orar. Vocês vão almoçar aqui e eu vou almoçar na casa da minha sogra. Porque se eu não for almoçar lá hoje, eu estou perdido. Só que é o seguinte, eu vou até contar uma situação para vocês. Minha cunhada mora em Portugal, ela está viajando daqui a pouco. Então o que eu vou pedir? O trio vai cantar, o irmão vai orar e eu vou sair agora. Tudo bem? Porque até chegar em Céu Azul, almoçar, estar com a Marisa, que a Marisa precisa ir embora. Tudo bem para vocês? E sábado que vem, então, estaremos aqui para falar sobre o quê? Já esqueceram. Dia do Yom Kippur, juízo investigativo. Que Deus abençoe vocês, que Deus enriqueça essa igreja. E eu espero que esse sermão de hoje tenha feito algum efeito e diferença na tua vida. Deus abençoe. Aprisionou.
Amém? Aqueles que puderem, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Vamos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque hoje nós entendemos que nós só vamos ser os verdadeiros cristãos se nós andarmos contigo. Por isso, Jesus, venha fazer morada em nosso coração. Não deixa que as luzes do mundo venham ofuscar a tua presença em nosso ser, que é o teu coração. Neste momento eu clamo pela tua igreja, Pai, por mim mesmo. Toma o nosso coração para ti. Faz morada nele, porque assim nós vamos viver a prática do teu evangelho. Que o Senhor continue abençoando, Pai, o teu servo irmão Divaldo, que ele possa continuar sendo o farol da tua palavra, onde quer que ele esteja. Abençoe o seu lar, a sua família. Amém. Nós queremos te agradecer a ti, porque nós temos esse privilégio, esse banquete espiritual, ó Pai. A tua palavra é luz para os nossos pés. Continua, ó Pai, através do teu Santo Espírito, colocando na nossa mente que nós precisamos diariamente, ó Pai, abrir a tua santa palavra para ouvir a tua voz, para poder nós praticarmos aquilo que o Senhor quer na tua palavra, Pai. Nos dê a tua paz que excede o entendimento, porque nós estamos vivendo num mundo turbulento e nós precisamos entender que o manual que o Senhor deixou para nós tem que ser vivenciado todos os dias na nossa rotina diária, Pai. Nos dê sabedoria, coloca o teu amor verdadeiro em nosso coração, porque assim nós vamos entender a prática do teu evangelho. Perdoa os nossos pecados. Obrigado por todas as bênçãos em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós queremos fazer um breve aviso que todos nós estamos convidados